Boa noite, boa noite. Eu sou Luciano Araújo e esse é o meu canal, né? Sou Luciano e meu objetivo é falar de Jesus, porque eu gosto muito da palavra. Eu dou a palavra viva, né? A palavra de Deus é uma palavra viva. E eu gosto de falar de um Deus que liberta, que transforma. E eu estava lendo em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 16 e 16. Aqui fala de dois homens, chamava-se Paulo e Sila, que estão ali na cidade de Filipe, uma cidade muito idólatra, aonde os demônios dominavam, aonde o espírito da adivinhação, né, agiam, aonde a feitiçaria era tremendo ali naquele local, né? E as pessoas tinham muitos lucros com aquilo ali, com aquela mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. A palavra de Deus deixa bem claro que Satanás é o pai do engano, que ele é um mentiroso, que Satanás é um fracassado, derrotado, né? Porque nós temos que entender que só há um que tem o poder de libertar, de transformar o ser humano, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas para haver liberdade, é preciso sacrifício, a pessoa se sacrificar por as vidas. A gente observa que esses dois homens, eles estão em uma missão nessa cidade. E a palavra de Deus diz assim: certo dia, quando estavam indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhação. Ela fazia, né? O que ela fazia? A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são, não, servo do Deus Altíssimo e anunciam como você pode ser salvo. Olha só, Satanás começa a armar uma estratégia. Em outras palavras, o diabo começa a dizer assim: olha, eu vou começar a dizer para o povo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Aí está falando a verdade, né? Do Deus Altíssimo. E anunciam como vocês podem ser salvos. Mas uma coisa interessante, que quando um homem tem o Espírito Santo, ele não aceita elogio do diabo, não. Porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar, destruir. Jesus disse: eu vim para que tenha vida, e vida com abundância, né? Mas o homem de Deus, que ele está determinado, é cheio do Espírito de Deus, ele foi ali para falar de Jesus. Ele foi ali para pregar a palavra. Não foi para receber elogio de Satanás. Nos últimos dias, o espírito de adivinhação tem entrado nas igrejas. O espírito de bajulação e de mentira tem sido forte dentro dos templos das igrejas dos últimos dias. Homens que não falam a verdade, né? Mas falam aquilo para agradar os homens, e esquece de pregar a palavra fiel e verdadeira, que é a palavra do Senhor. Mas a gente observa que Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e foi ali para pregar a palavra, para falar de Jesus. Custe o que custar, ouça o que as pessoas
escute ou que deixe de ouvir, não interessa, mas eu estou aqui para falar do Evangelho. A Bíblia diz que que ela fez isso muitas vezes, muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu. Por que ele se aborreceu? Porque ele está olhando para aquela jovem e vê um espírito mau, um demônio cheio de mentira, de engano, escravizando, destruindo a vida daquela jovem, acabando com a sua paz, com a sua alegria, né? E o apóstolo, ele ficou preocupado, né? Por dia, Paulo se aborreceu e virou-se para ela, ordenou ao Espírito pelo poder. Eu acho interessante aqui, os homens de Deus, eles não carregam glória para si próprio, não, né? Pelo poder do nome de Jesus. Esse nome é muito poderoso. O diabo não resiste ao nome do Senhor Jesus Cristo, em hipótese alguma. Porque o que temos que entender, que não é nós, que o demônio não respeita você, mas ele respeita o nome de Jesus. Porque o nome do Senhor Jesus jamais será envergonhado. No nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia da moça, desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando o espírito, quanto os donos da moça viram que não ia mais poder ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e arrastaram até a praça. Rapaz, falar de Jesus é fácil, mas se você pregar a palavra como está escrito aqui, se você encarar o mundo lá fora, se você é um pregador que fala a verdade, eu vou dizer, pode preparar o lombo aí, porque as perseguições são grandes, as lutas são grandes. Observe o que vai acontecer com eles aqui. Esses homens arrastaram a praça pública diante dos autoridades. Eles os apresentaram, esses autoridades romanas, e disseram: estes homens são judeus, estão provocando desordem. Imagina só, a palavra de Deus aqui, ele está pregando o quê? O evangelho. Ele deu simplesmente uma ordem para Satanás ir embora. E os homens aqui, eles estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costume que são contra a nossa lei, ensinando costume. A Bíblia diz que Paulo foi lançado numa prisão. A palavra diz que eles colocaram no tronco, colocaram cadeia sobre seus braços, suas pernas, corrente, chicotearam, bateram, humilharam. Mas uma coisa interessante que eu vejo aqui nos homens de Deus é que em nenhum momento esses homens murmuraram, em nenhum momento esses homens blasfemaram, eles suportaram, aguentaram, porque Jesus havia salvado uma jovem, libertado uma jovem das garras de Satanás, né? Mas os demônios não iam ficar satisfeitos, né? Não iam ficar quietos, né? E a palavra de Deus diz que eles foram lançados na prisão. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus jamais desampara, que o nosso Jesus jamais abandona quem quer que seja, principalmente quando você é fiel a Ele. Eles cantavam hinos, oravam,
louvavam, glorificavam o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, ao qual a Bíblia diz que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ao ressuscitar, ele recebeu todo o poder e autoridade sobre todos os céus e a terra. Eles oravam. A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo e o alicerce daquela prisão estremeceu. Houve um terremoto naquela área. Todas as portas se abriram. Mas ali havia um carcereiro, uma autoridade romana, ficou muito preocupado. E a palavra de Deus diz que este homem, quando viu as portas se abrir, ele ficou apavorado, porque pela lei romana, se você liberasse ou deixasse um preso fugir, você pagava com a própria vida. E ele puxou a espada para se matar. O Paulo diz: homem, não faz mal a ti mesmo, porque todos estão aqui, neste lugar. E a palavra de Deus é assim: e o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada, ia se matar, mas Paulo gritou bem alto: não faz mal, não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na carcela, se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Sila. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Isso aqui é convenção, sabia, gente? Isso aqui é convenção. É uma pessoa totalmente liberta. Isso aqui é algo extraordinário. Uma mudança radical na vida desse homem. Eles responderam: crê no Senhor Jesus. Você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Olha, rapaz, a Bíblia diz assim. Jesus, certa ocasião, diz: operando eu, quem impedirá? Tem algo impossível que Deus não possa fazer na sua vida? Será que o nosso Deus não tem capacidade de mudar sua história, de salvar sua vida, sua casa, de entrar no seu lar, de mudar a sua estrutura, o seu casamento, a sua vida? A palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu ouvia falar em Jesus, mas ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer Jesus, porque ele ouvia falar muito de Jesus. Mas a palavra diz que um dia ele tomou uma atitude bem ousada, né? Ele era baixinho, pequenininho. Rapaz, eu quero mudar. Eu quero conhecer Jesus Cristo. Mas o que eu entendo disso aqui é que Zaqueu, antes de ele ter assim, encontro com Jesus, Jesus já tinha mudado a história dele. Aquele Zaqueu que sobe na figueira é um Zaqueu que está cansado do sistema que está vivendo. A Bíblia diz que ele era corrupto. A palavra de Deus diz que ele era publicano. A Bíblia diz que ele era cobrador de impostos, né? Que é a mesma coisa. E ele era uma pessoa totalmente desonesta. Mas ele disse: eu quero mudar de vida. Eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. E ele sobe na figueira. Mas o mais importante disso tudo aqui é que Jesus vai ao encontro de Zaqueu, né? E diz assim: desce, Zaqueu, porque hoje convém eu entrar na tua casa. Eita glória! Já está na hora de você convidar Jesus para entrar na sua casa. Como é que está a sua casa? A sua casa, como é que está a sua casa? Eu estou falando de você mesmo. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? A sua vida está boa? Você não precisa de mais nada?
A palavra de Deus diz hoje, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? Será que você está bem? Será que você não precisa ter um encontro com Jesus? Jesus diz assim, vinde a mim todos que estão cansados, né? E subcarregados, eu vos aliviarei. Será que você não precisa ter um encontro com Jesus? Será que você não precisa reconhecer que é um pecador e que Jesus é o Salvador? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Quando eu citei que adianta ganhar o mundo inteiro, eu estou falando em todas as coisas. Não estou dizendo que a pessoa não possa ser rico, não possa ter as coisas. Não, você pode ter tudo que você quiser. Mas a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas, né? Você pode ser o que você quiser na vida. Mas eu vou terminar aqui dizendo assim, a salvação ela é de graça. Jesus não obriga ninguém a se salvar. Jesus não obriga ninguém a deixar a vida que você está levando. Mas eu quero dizer para você que para o céu vai quem quer. E para o inferno vai sem querer mesmo. Para o céu só vai quem quer. E para entrar no céu precisa passar pela porta que é Cristo. Jesus, em certa ocasião, ele diz assim, eu sou a porta. Aqueles que entrar por mim só vão se. Para entrar no céu precisa primeiro passar pela porta que é Cristo, né? Para entrar pela porta precisa deixar o pecado, precisa deixar a idolatria, a feitiçaria, a mentira, a inveja, o vício. Precisa tudo isso aqui. E reconhecer que é pecador e aceitar o Senhor Jesus. Não é aceitar, é integrar a sua vida. Integra a sua vida a Cristo como seu suficiente Salvador. Mas primeiro tem que deixar o pecado. Na porta é estreito, né? Então não dá para você passar com a bagagem. Não dá para entrar pela porta com duas mulheres. Não dá para entrar por uma porta com um namorado ou com a namorada. Não, não dá não. Né? Pela porta só passa aqueles que são lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A salvação é para todos que nele crê. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todos que nele crê não pereça, mas tenham que vida eterna. A salvação é através de Jesus. E nem o outro a salvação não. Porque o único Deus vivo que ressuscitou dos mortos foi Jesus e nenhum outro. Não tem nenhum outro. Se você morreu hoje sem Jesus, sem se arrepender de seus pecados, eu quero dizer para você, infelizmente, o inferno vai sem querer. Amém? Eu agradeço por esta oportunidade de falar do Evangelho. Se você gostou da minha simples mensagem, né? Dê um joinha aí, inscreva aí nesse canal para a gente poder ler a Bíblia junto, falar junto, deixe seus comentários aí e obrigado.